Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprendendo a Aprender sobre a história do Brasil. E hoje a gente vai começar a falar sobre a Era Vargas. Bom, esse é um projeto feito em colaboração com as alunas Esther, Isabel, Juliana e Maria Clara. E eu sou o João Pedro Cussar, apresentador de vocês. Então, bora lá? Vamos começar com um breve resumo sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi um período de 15 anos na história do Brasil, que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Ele permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da história, a Quarta República, que foi de 1946 a 1964. Vamos falar agora sobre as características da Era Vargas. Bom, para resumir as características da Era Vargas, é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. A centralização do poder. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Podemos também destacar a política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar o seu poder aproximando-se das massas. Destacamos também propaganda política. O uso da propaganda, como forma de ressaltar as qualidades de seu governo, foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Destacamos também a capacidade de negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias, dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. Bom, podemos ver que a postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, defesa da união das massas, liderança baseada no carisma e sistema partidário frágil. Bom, agora vamos falar sobre a transição de poder. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se, de fato, durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias, no caso a política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, no caso, Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir o Washington Luiz do poder. Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas.
O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ele estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo que a gente disse. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!